Mestre Jesus, que bom estarmos em Tua companhia mais uma vez, nesse domingo, agradecendo sempre a Tua presença, a Tua bondade, sempre nos trazendo a todos os domingos uma mensagem nova, um aprendizado, pelo caminho que deixastes para nós. O caminho, o ensinamento, no nosso aperfeiçoamento, que é o objetivo pelo qual estamos nesse planeta. Uma reforma íntima de cada um de nós, para voltarmos à pátria espiritual um pouco mais leves, um pouco mais certos de dever cumprido. E diante dessa oportunidade só temos que agradecer. Agradecer pela vida, agradecer pelo trabalho, agradecer pelo planeta e pedir, Senhor, toque os pensamentos dos nossos governantes para que possamos ter a tranquilidade de um planeta que está se transformando. Que nossos governantes sejam mais ligados à caridade, ao amor ao próximo, independente das fronteiras que cada um dos países tem. Somos irmãos, filhos de um único Deus. Oremos por eles. Mais uma vez, Senhor, Mestre, amigo, oremos por nós também, por todos nós, que somos discípulos do Teu aprendizado. Perdoe-nos se no nosso dia a dia, muitas vezes, deixamos algo a desejar. Mas tenha certeza que buscamos sempre seguir o Teu caminho. O caminho da paz, do amor ao próximo e da caridade. Seja nosso eterno convidado, mestre amigo. E que assim seja. Bom dia a todos aqui presentes nesta reunião na creche Amélia Rodrigues. Em nome do Centro Dr. Bezerra de Menezes. E bom dia também a todos que estão nas redes sociais. E que possamos ser abençoados, e já estamos sendo abençoados, pela escolha que fizemos de aqui estarmos nesse ambiente de luz, para que possamos nos esclarecer ainda mais e compreender por que estamos aqui. O nosso amigo, agora eu esqueci, da última reunião, Turíbio, o nosso amigo da última reunião, Turíbio, né, que nos falou do homem de fé, que é aquele homem com aquela fé inquebrantável, não é? Realmente confiante em Deus, que possa também trabalhar o seu solo interior, que é alijar todas as imperfeições, né, de egoísmo, de orgulho, de intolerância, não é? De querer ser mais do que o outro, que começar a ter o sentimento fraternal, que é o título da nossa reunião de hoje e que o Virgílio tão bem colocou, não é? Sobre o nosso planeta, que está em tormentas, pontos de guerra, ódios, dissensões, está em tormenta, mas
Há muitos pontos de instituições humanitárias, de fraternidade, pipocando no planeta todo, porque é na dificuldade que nós afloramos o nosso gênio da fraternidade. O nosso gênio da fraternidade, de considerar aquele irmão que nos está ajudando como verdadeiro irmão. O título de irmão é aquele mais nobre que é considerado nas esferas superiores, porque quando nós estamos numa dificuldade, como temos vivido aqui, mesmo no Brasil, no planeta, é o que surge o gênio da fraternidade. Acabam as disputas. Quando eu estou na dificuldade, por exemplo, não importa que aquele irmão que vem me ajudar, certo? É da direita, é da esquerda, é de um time ou é de outro. Ele é meu irmão em alma, em nome de Deus. Ele é meu irmão como filho de Deus. Então, como foi bonito, não é? Aquele jogo em benefício do Rio Grande do Sul, em que elementos de tantos times que competem um com o outro estavam ali juntos, competindo com o quê? Competindo, é bom. Competindo com o quê? De dar cada um o seu melhor para outros. Então, num jogo de futebol, pode haver a competição, mas não da maneira como estamos vendo ultimamente, né, de acirrar, de se vingar e tudo mais. Ali eles competiram, competiram com eles mesmos. Eles disseram, eu vou dar o meu melhor para o meu irmão. E ele não estava competindo com o time adversário. Ele estava competindo com ele mesmo, para aflorar em si, né, o sentimento da fraternidade, que é o nome da nossa lição, sentimento fraternal. E a Terra está em ebulição, porque tem que aflorar o sentimento da fraternidade. Uma hora, não é, nós temos que colocar isso em prática, de alijar de nós todo o sentimento de ciúmes, de vingança, de querermos o poder. Aquele que mais pode é aquele que mais se doa. Esse é o ganhador. Esse é o vitorioso. Então, quando vamos a uma competição, isso não quer dizer que não haja competições, que não haja times de futebol. Vamos sempre pensar que nós vamos ali no campo dar o melhor de nós mesmos, vencermos a nós mesmos, e ainda por um propósito ainda maior, não é? Ajudar o nosso irmão em dificuldade. É assim que surge realmente a fraternidade, porque nós temos tido comunicações de que a Terra está indo para um planeta de regeneração. Temos que ter consciência de como se processa essa regeneração. Porque para sermos uma civilização feliz, completa, como fala no Livro dos Espíritos, na questão 793, para que nós tenhamos uma civilização completa, não basta o desenvolvimento intelectual, isso nós estamos conseguindo. A tecnologia de última geração e tudo mais, isso aí, falam-nos os espíritos, é a primeira fase que se consegue atingir de uma civilização. Então, nós estamos numa civilização incompleta. Enquanto vigorar o egoísmo, o orgulho, querer vencer para ser o melhor do que o irmão, e não o melhor de si mesmo, ainda estaremos nesse mundo transitório. Não teremos ainda uma civilização completa. É só através
do desenvolvimento moral, que é o que nós estamos fazendo aqui, que vamos atingir uma civilização completa e vamos atingir um planeta, o nível de planeta de regeneração. Caso contrário, estamos ainda... Imagine, a gente se acha com todo esse desenvolvimento intelectual, não é? E querendo ser um maior que o outro, no próprio lar. Isso. Então, no livro Lázaro Redivivo, do irmão X, que é o Humberto de Campos, teve que colocar o nome de irmão X para não haver contendas dentro da nossa sociedade de São Paulo, porque os familiares acharam, né, que Chico estava roubando o nome de Humberto de Campos, que estava escrevendo em nome dele, e eles estavam lutando pelos seus direitos, quando Chico não estava assim, não. Através dele, ensinando como nós vamos sair dessa concha do egoísmo e do orgulho. Então, tem uma passagem ali que ele fala, o irmão X, no livro Lázaro Redivivo, de Caim, o procedimento de Caim. Nós ainda somos todos meio Caíns. Por quê? O Caim é o símbolo, né, do mal, do egoísmo, do orgulho. E que diz, né, no Antigo Testamento, que Deus chegou até Caim, que matou o irmão, Abel, que chegou até Caim e falou: Caim, onde está o seu irmão? E ele respondeu: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? O que eu tenho a ver com meu irmão? Então, eu só vou lutar pelas minhas coisas. Ele é o símbolo do egoísmo, do orgulho. Ao passo que Jesus, quando veio trazer as luzes para o planeta Terra, ainda muito primitivo, as luzes, ele é o símbolo do homem, né, feito, produto feito. Ele consegue compreender as nossas imperfeições. Então, como quando Pedro o negou 3 vezes, o que ele fez para Pedro? Ele o alijou da instituição? Ele só olhou com compaixão para o Pedro. Ele olhou e dizia: esse é uma criatura em formação. Ele não chegou ainda lá, mas ele vai chegar. E Pedro logo conseguiu entender o olhar do Cristo. É isso que nós temos que fazer em nossos lares, que são pequenas células, que podem ser células de regeneração, mas nem dentro daquela sociedadezinha que é nosso lar, nós não temos um mundo de regeneração. Porque não fazemos o mínimo de esforço de compreender o nosso irmão em construção. É que, para nós compreendermos, nós temos também que começar a fazer a construção dentro de nós. Porque se nós não temos essa visão que nós estamos tendo aqui, e que o Evangelho vem nos trazer, esse sentimento de caridade fraternal, caridade para com o próximo, se nós não temos, então sabe como que ficam os lares, né? Uma balbúrdia. E ainda não compreendemos a essência da doutrina do cristianismo, da doutrina cristã. Porque nós, os espíritas, né, somos cristãos, seguimos o Evangelho do Cristo. Nós não entendemos o que o Evangelho do Cristo vem nos transmitir, que é esse sentimento fraternal. E todo o trabalho de Paulo de Tarso na divulgação do cristianismo, ele colocava esse sentimento em primeiro plano, que era isso que ele queria fazer. Espalhar o sentimento do amor fraternal, do acolhimento para gentes de todos os lugares, do norte, do sul, do leste e do oeste.
espalhou para todos. E ele tem lá na carta de Hebreus, capítulo 13, que ele fala, permaneça o amor fraternal. Então, depois de tudo, que isso permaneça na terra. Enquanto nós não nos colocarmos em tentar compreender o próximo, não haverá felicidade na terra. Não chegaremos ao ponto de regeneração. Vai demorar mais. Então, nós temos que lutar para formar em cada um dos nossos lares uma célula de regeneração. Se o meu cônjuge, os meus filhos, ou se o meu pai, certo, está agindo de maneira diferente daquela pautada pelo amor fraternal, se eu já tenho isso dentro de mim bastante acentuado, eu vou compreender. Não vou deixar, claro, ele fazer o que ele quer, mas, em primeiro lugar, é a gentileza. A gentileza. Vou chamar para o diálogo. Chamar o filho para o diálogo. Não, se vocês fizerem isso, eu o mando para fora de casa. Isso aí é acirrar ainda mais a incompreensão, a discórdia. Gente, vamos acolher aquele espírito em construção que está na nossa mão. Vamos acolher. Por isso que existem tantas dissensões, tantos lares desfeitos. E isso não acontece apenas em cada um de nossos lares. Porque se, por acaso, pela falta de compreensão, porque um dos elementos também é um ser incompleto, não entendeu ainda o objetivo da criação, de ter que compreender o próximo e de chamá-lo com amor, os lares estão sendo destruídos. Né? Então, é tanta tecnologia, é tanta coisa, e trabalho, né, remoto, e isso, que esquecem do lado do sentimento. Do sentimento. Então, não é pelas descobertas, pelo esclarecimento, que nós vamos atingir esse planeta de regeneração. De jeito nenhum. É pelo amor fraternal, pelo sentimento fraternal que nós não conseguimos ainda extrair de todo o Evangelho, que é o amemo-nos uns aos outros. Mas para amar o outro, eu tenho que me amar primeiro, eu tenho que me construir, eu tenho que alijar de mim todo o laivo de egoísmo, de orgulho. É fácil? Não. O próprio Paulo de Tarso, que já estava na sua tarefa de expansão do cristianismo, em certas ocasiões, ele tem esse ímpeto de negar o irmão. Ele tem o ímpeto. Quando ele foi chamado para auxiliar Tiago em Jerusalém, eles tinham uma certa diferença, não que eram inimigos, mas eles tinham uma certa diferença. Ele ficou em dúvida se ia ajudar ou não, porque quando é chamado para ajudar, nós temos que ajudar. Se nós temos as forças, se não temos condições materiais, temos a prece. Chamamos a espiritualidade maior para encaminhar pessoas para ajudar. Então, ali, naquele ponto, Paulo também teve essa dúvida. Ah, imagina, né? Discordou tanto de mim, agora está pedindo ajuda. Então, o Paulo, nesse nível, por isso eu estou mostrando Paulo de Tarso, o apóstolo, né, dos gentios, que espalhou o evangelho, não importando que raça, né, estava acima da raça, das nações e tudo mais, espalhava o evangelho, e ainda que não aceito, apedrejado, ele continuava no bem, porque é o que acontece conosco, porque às vezes nós vamos acolher um irmão, querer mostrar um caminho para ele, e ele rejeita, como se nos desse pedradas. E nós vamos
se nós realmente entendemos o Evangelho do Cristo, nós vamos ficar magoados com ele, armarmos situações de vingança para com ele? Jamais. Jamais. Agora, quando ele vem nos procurar novamente, como o que aconteceu com Tiago, que estava em Jerusalém, tendo problemas na divulgação do cristianismo, chamou Paulo para ajudar, porque achava que Paulo, né, tinha mais condições, porque tinha sido um fariseu lá. Então, ele reconheceu, porque para nós fazermos isso, em primeiro lugar, nós temos que ser muito humildes. Muito humildes. E Paulo, sabe o que o Paulo fez? Naquele momento em que ele falou, imagina, agora, ele veio me pedir auxílio, rejeitou tudo que eu falava. Sabe o que Paulo fez? Entrou, abriu o Evangelho e a espiritualidade o encaminhou o texto certo de Jesus. Perdoai os vossos inimigos, enquanto estiveres a caminho, para que nada de pior o aconteça. Quer dizer, quando a gente chega do lado de lá, a gente não vai chegar bem como espírito. Vai chegar com aquela alma cheia de rancor, de melindres, de mágoas. Aí vai acontecer o quê? A gente volta para retificar. Para retificar. O que Paulo fez? Pode deixar que eu vou aprontar. E ele estava para partir para Roma, porque o desejo dele era ir para Roma. Não, pode deixar que eu vou. Quando ele abriu o Evangelho, que a espiritualidade o inspirou para aquele trecho, perdoai os vossos inimigos, imediatamente ele foi. Ele já era um homem quase feito, quase construído no sentido da doutrina cristã. Mas ainda tem os lábios. Imagine nós, né? Imagine nós. Mas nós já estamos vindo aqui. Como o Virgílio falou na prece, quando nós erramos, cometemos algum erro, que temos condições de reconhecer, a humildade de se retratar e pedir perdão. É assim o nosso caminho aqui, por enquanto. Então, enquanto nós não tivermos essa pureza de sentimento de irmão, porque o irmão é o título mais puro nas esferas superiores. É o título mais puro. Então, aqui na Terra tem o título de médico, de professor. Nós vamos nos alijar de tudo isso, despojar. O que vai ficar será o título de irmão. É o título mais nobre. E para o estudo de hoje, né, é uma citação de Paulo, a parte do versículo ali. É uma citação de Paulo. E Paulo, como cristão, divulgando o cristianismo, diante da comunidade tessalonicense, ali falando com os cristãos. Só que as comunidades cristãs tinham problemas. Como nós, aqui, no Centro Espírita, temos problemas. Na Igreja Católica deve ter problema. Onde houver ainda humanidade imperfeita, há os problemas. Aí o Paulo estava conversando para que eles chegassem a uma conclusão em que, no futuro, fosse a harmonia de todos. Porque quando um elemento, não é, de uma sociedade, eu falei do lar, agora a sociedade religiosa, quando o elemento da sociedade religiosa ou um grupo está destoando, qual será a atitude daquele que é mais esclarecido? Alijar do grupo, mandar embora do grupo, porque não se harmoniza com o cristianismo, a fraternidade, a caridade fraternal? É chamar para o diálogo, é conversar, é mostrar, é acolher, dar mais amor para aquele, mais amor para aquele,
Porque quando nós adentramos numa comunidade cristã, se for cristã realmente, nada é perguntado, nada. Se é divorciado, se pertence a outra religião, umbanda, católico. Aqui, a comunidade cristã não pergunta nada, só acolhe. E assim, falamos também para os espíritos revoltados. Vamos daqui para frente sermos diferentes. Não é? Vamos acolher, aconchegar aquele espírito rebelde. E o Paulo fala assim, para aquela comunidade cristã da época, né? Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva. Imagine, né? Ele falou, não vos necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Esse mandamento de ameis uns aos outros vem desde o Antigo Testamento. E foi firmado por Jesus. Então, vocês já sabem disso. Então, eu não preciso ficar escrevendo sobre caridade fraternal. Como não, né? Nós estamos aqui, tem que escrever e a gente tem que ouvir. Porque muitos de nós falamos assim, nossa, não vou mais lá assistir aquelas palestras. Só falo de caridade, já estou por aqui de caridade. Não é? Essa é a essência do cristianismo. E ficam querendo algo assim, né, que mais desperte sensação. Não tem outra coisa a não ser começar a alijar de nós o egoísmo e praticar a caridade fraternal. Quantas vezes a gente escuta isso? Não vou mais, não, só fala a mesma coisa. Certo? Então, tem que penetrar na essência do Evangelho. Qual é a essência do Evangelho? É o sentimento fraternal. Essa lição é muito importante, principalmente para nós aqui espíritas, porque Emmanuel explica esse versículo, não é? que é de Paulo, justamente para nós espíritas. Por isso, cada linha daqui é importante para nós espíritas. É claro que a gente pode transportar para uma comunidade budista, para outras, é tudo a mesma coisa, porque é o sentimento fraternal, porque enquanto isso não predominar, a gente vai ser planeta de regeneração. Então, tudo está, assim, vindo à tona para aqueles mais ligados, eu nem falo esclarecido, não é esclarecido em saber a doutrina, porque tem gente que sabe a doutrina de cabo a rabo, mas não tem o sentimento fraternal, a essência do Evangelho. Então, não adianta. Temos que pôr a mão na massa. Olha, forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Quer dizer, o impulso sectário. Não pensa como eu, me tratou mal, eu vou sair de lá, vou abandonar. De divisão. Aí forma uma outra unidade. Tudo bem, se começa a formar uma outra unidade cristã e realmente entende o objetivo do cristianismo, que é a caridade fraternal, qual é a caridade fraternal? É nos desalojar, né, de todos os preconceitos, né, de todas as coisas e vermos somente o outro como irmão. Tudo bem se começar assim, né, mas saiu daqui já com mágoa, porque se a gente está com mágoa, a gente tem que procurar quem entende-se ser mais esclarecido quanto ao Evangelho, para acolher. Agora, aquele talvez que converse com ele e fala, não, aquele lá não serve para fazer o trabalho, porque ele está cheio de mágoa, é aí que ele tem que entrar no trabalho. É aí que ele tem que entrar. É aí que os mais ditos, esclarecidos com relação ao Evangelho, que tem que acolher. Não sou eu que estou falando, é o próprio Emmanuel. Então, forte contrassenso, certo? É esse impulso sectário de divisão.
divisão. Vamos alojar aquele irmão. Ah, não serve. Ele que tem que ser mais atendido. Aí ele diz, mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Quer dizer, se tivéssemos, né, mais ouvidos para o que é realmente a mensagem do Cristo, isso não poderia acontecer. Não poderia acontecer. Porque qualquer irmão que se aproxima de uma instituição cristã, independente do seu comportamento anterior, do que quer que ele tenha feito, ele vai ter que ser acolhido. É claro que o maior exemplo para ditar regras é o exemplo dos próprios dirigentes. É o exemplo, não é? Então, ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além que se integrem no campo da fraternidade pura. Então, eles querem fórmulas mágicas. Não tem outra fórmula. Já veio, nas primeiras luzes que a divindade lançou sobre a terra, é essa: ameis uns aos outros. Essa é a fórmula para que saiamos da primeira fase da dita civilização para chegarmos à civilização completa. Caso contrário, não dá. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Emmanuel pergunta, o que a gente está esperando? O que ele está esperando? É só ter o esforço da compreensão do porquê aquele irmão está naquele estágio. É o estágio, é o Caim, que é o homem em construção. É o nosso estágio. Tenhamos compreensão. Aliás, o Turíbio também falou isso, que nós viemos aqui para quê? Para aprender, para ensinar e para compreender o nosso irmão. Então, muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço. Esse espírito de serviço, reduzido espírito de serviço, a instituição que se coloca mais para o segmento de regras, né, de estatuto, e menos o espírito de serviço, que é o trabalho no bem, porque aquele que tem o espírito de serviço, o trabalho no bem, não tem tempo de ficar criticando os outros irmãos. Olha, o Emmanuel que fala isso. Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Aí a instituição está em perigo. Porque quando nós estamos no espírito de serviço, ninguém está desprotegido, porque a espiritualidade maior investe na gente. Ela investe. Então, não estamos desprotegidos, mas quando nós estamos muito preocupados como o outro está agindo e criticando, quando poderia, e fala para um, e fala para outro, e não sei o quê, e aí vai aumentando, vai deturpando, vai tudo. Então, a instituição está em perigo. As trevas se aproximam. E há como, olha, então, sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio em vista da ausência do auxílio mútuo, no terreno da compreensão do trabalho e da boa vontade. Então, muitas instituições vão à bancarrota, somem, porque esquecem do espírito de serviço, da ajuda fundamental, né? Tanto do indivíduo, do elemento que faz parte da equipe, né? Como de todos aqueles que se achegam, certo?
para esclarecer, segundo o verdadeiro objetivo do Evangelho, que é o sentimento fraternal. Essa lição é muito importante. Sentimento fraternal. Então, vão à bancarrota, porque fica com tempo ocioso, né, de ficar criticando e achar bom aquela fofoca de falar, viu fulano o que ele fez, viu o que ele falou, quando, na verdade, os responsáveis devem chamar a pessoa, ter um acolhimento, né, mostrar que ali, mas como? Sem autoridade, sem aquela autoridade de impor, mas aquela autoridade que surge normalmente de amor, de gentileza, acolher. Isso é muito importante, né? Então, por que essas entidades caem, ruem? Falta de assistência? Aqui é o Emmanuel que pergunta. Falta de assistência? Não. Porque todo aquele que se reúne e que se empenha no trabalho do Cristo, realmente entendendo, estudando, claro, o Evangelho, estudando e aplicando em ação de transformação do ser humano, de si mesmo e do ser humano, a assistência nunca falta. O grupo mediúnico que realmente se empenha em auxiliar os irmãos desencarnados, né, os suicidas e tudo mais, não tem que temer, desde que ele está trabalhando no seu íntimo, no seu solo, como falou o Turíbio, né, no seu solo, de desalijar todos os preconceitos, tudo mais, né, e realmente se empenhar no amor fraternal. Para esse grupo não falta assistência, não falta, não vai ruir por falta de assistência. Vai ruir, sim, porque os elementos do grupo deixam que as trevas atuem. Aí vai ruir. Por quê? É crítica, é fofoca, é ociosidade. Ah, hoje não vou porque está chovendo, aí não sei o quê. Aí, né, cada um vai. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Se a gente tem esse espírito de serviço, é como Paulo falou, é uma muralha contra as tentações. As trevas não vêm. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção dos compromissos assumidos, quer dizer, que acusem a nós mesmos. Se vem a ruir, não é por causa daquele, não é por causa daquele. Se acusa a si mesmo. Isso sim, né? Pela indiferença ao ato de servir. Pela indiferença ao ato de servir. A espiritualidade maior prepara tudo para o acolhimento de espíritos, muitas vezes suicidas, e o médium ou o dialogador que estava preparado para fazer esse serviço não vem por qualquer coisinha? Tá bom. Então, acusem a si mesmos pelo abandono, ele fala, defecção nos compromissos assumidos, ou pela indiferença ao ato de servir. E temos que nos conscientizar disso. Esse espírito de serviço que é a muralha contra as tentações. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, fica pedindo, é amar um ao outro e amar a si mesmo. Porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Está conosco. E foi muito interessante, há mais tempo, é muito interessante que eu peguei a mensagem aqui, chamada de Mãos Unidas, psicografia de Maria Dolores por Chico Xavier, que revela exatamente a lição de hoje. Olha, não temas, alma querida somos todos nós. O vendaval que se escuta é a terra que vibra em luta nos dias de transição, porque nós estamos no período transitório.
para atingirmos a civilização completa. Prossegue ao clarão da fé, prossegue, tem aquela fé inquebrantável de que nos falou o Turíbio na reunião passada, varando os campos sombrios e os tremendos desafios que agitam a multidão. Agita, a gente percebe isso. Então não vamos nos deixar afetar por tudo isso que ao nosso redor está acontecendo. Aqui se fala de guerra, ali é ódio avançando, além as provas em bando arrancam um duro clamor. Entretanto, continua de ânimo firme e atento, plantando em cada momento a paz que procede o amor. É aquela gentileza, aquela firmeza, aquela calma, para transmitir aos que nos rodeiam, se a gente conseguir, né? Mas estamos lutando. Se o ouvido em que se extingue a gritaria do insulto. Então, quando o insulto chega a você, para ali. A força do braço oculto que serve sem reclamar. Se a palavra calmante em que a discórdia termina. Não, vamos considerar o outro, que é isso. Bem, né? Você é inteligente, sempre assim. A compreensão que ilumina em qualquer tempo e lugar. Prossegue, trabalha, aprende, age e auxilia a alma boa. Todos nós somos bons. Temos que nos revelar. Se alguém te fere, perdoa. Ante as trevas, faze luz. Não vais a sós. Nós não estamos sozinhos. Muitos nós somos. E na imensa caravana de socorro à vida humana, o guia é Jesus. Existem muitas instituições de humanidade na Terra. E elas precisam aumentar ainda mais, para que um dia a Terra possa ser considerada um planeta de regeneração. Estamos a caminho e que tenhamos consciência disso. Não nos deixemos afetar por todos esses desastres que vemos pela televisão. Não nos deixemos. São muitas as instituições humanitárias hoje em dia. Antes do Cristo, não havia. Os órfãos eram escravos, como fala o próprio Emmanuel. Então, as mulheres sozinhas eram também deserdadas e tudo mais. Bom, e assim, né, nós encerramos a fala. Havia muito o que falar, mas ficou a essência, não é? Jesus, estamos confiantes em Ti. Sabemos do nosso porvir feliz, se assim agirmos, de acordo com as Suas lições, de amor, fé, caridade. Estamos oferecendo a dádiva ao irmão, ainda por objetivos escusos, às vezes por orgulho, às vezes só para parecer, mas não importa. Estamos doando, estamos oferecendo ao irmão algo para que ele se sinta melhor. Independente do que existe por trás ainda dos nossos sentimentos, que não são puros. Vale a pena ainda. É melhor dar ainda com esses sentimentos impuros do que termos a alma cristalizada na indiferença. Nós já
podemos dar, ainda que queremos aparecer por orgulho, por vaidade. Estamos dando, oferecendo ao nosso irmão. É uma caridade. Vamos chegar à caridade fraternal. Que nós possamos estar sempre contigo, com a espiritualidade superior, para realmente vivermos esse amor, esse sentimento fraternal, puro, que não demanda gratidão, compensação. Que possamos, ao sairmos daqui, irmos até o nosso lar e que nos propunhamos a ser aquele irmão que compreende aquele que convive conosco. Que nossos lares sejam células vivas de regeneração, de fraternidade, de compreensão. Agradecemos do fundo do coração a oportunidade por estarmos aqui nesta reunião e estudarmos essa belíssima lição de Emmanuel, que nos convoca a refletir no bem maior, o amor fraternal. Assim seja.